Para terminar essa série em nome do jogo, eu queria falar com você sobre e todos os pastores que vieram aqui falam tão bem, não sobrou muita coisa para a gente falar, mas eu queria falar hoje sobre a realização final que eu e você temos. Hoje a França está levou lá a Copa para casa. Que glória maravilhosa. Isso não acontece porque eles começaram a jogar ontem, Eles já estão treinando e se exercitando e indo até além dos seus limites físicos por anos e anos e anos, e muito incentivo, isso, aquilo outro, tem muita coisa envolvida na parte física, na parte emocional, e outras áreas, para que um jogador, para que um time, para que uma equipe consiga avançar e chegar no final, no objetivo que se queria. E que maravilhoso, que festa, A gente já teve a oportunidade de fazer isso 5 vezes, desde que eu me lembro, 2 vezes, porque a Copa de 70 eu não tinha nascido ainda, mas a de 94, 2002 eu celebrei, e é uma festa, a gente não ganha um centavo com a Copa, mas ainda assim a gente faz uma festa muito grande, A gente se alegra, porque é uma vitória para nós. Dessa vez não deu para nós, o Brasil, nem para nós, a Croácia, que estávamos aqui torcendo, mas de alguma maneira a gente percebe esse princípio atuante, princípio de se treinar, de se preparar, de se organizar, de lidar com perdas e com outras coisas, mas chegar no final. Eu queria que você soubesse que o que Deus planejou para você foi que você chegasse no final, chegasse vencedor, nas áreas mais importantes da sua vida, no que realmente importa. Pensando sobre isso, eu fiquei imaginando quais eram as áreas da nossa vida, melhor dizendo, quais são as maiores realizações da sua vida. Se alguém me perguntar quais são as minhas maiores realizações, eu vou para coisa bem grande mesmo. Minhas maiores realizações, eu considero o meu casamento, eu considero os meus filhos, eu considero a minha família. Depois, talvez, o ministério, que eu acho uma realização. Eu me sinto muito realizado e fico pensando, já desenhando o que Deus ainda pode fazer nesse ministério, através desse ministério, com tanta gente boa que Deus tem trazido para trabalhar nesse ministério. É uma realização muito grande. Eu poderia até encontrar outros pontos, mas esses são grandes. E talvez quando você olha para a sua vida, você vai encontrar, isso aqui me realiza. É como eu me sinto, se eu tivesse sucesso na vida, teria sido isso daqui. Às vezes a gente define sucesso de uma maneira muito pequena, mas ainda assim para nós é importante. Para algumas pessoas é vencer profissionalmente, legal. Não é tão pequeno assim, é grande, mas não se compara a outras realizações. Para outros é ter um corpo bem legal, sarado, e uma saúde legal, está sempre em forma. Legal, é uma realização. Mas existem realizações que suplantam todas elas. E vamos dar alguns passos para trás aqui. Deixa eu falar para você de realizações mais simples que eu e você conseguimos tocar nelas. Quem aqui já sonhou viajar para algum lugar com a sua família e conseguiu fazer essa viagem? Levanta a sua mão se isso já aconteceu. Você sonhou, você queria muito fazer. Levanta bem alto. Eu queria tanto ver mais mão levantada. Eu desejo muito para você que aquilo que você sonha aconteça. Quem já sonhou em ter alguma coisa, um carro especificamente, ou um lugar, uma casa legal, que você sonhou com aquela casa ali, e você conseguiu conquistar? Levanta bem alto a sua mão assim. Graças a Deus. Ótimo, você não viajou, mas tem onde morar, um lugar legal, um carro. Tá bom, Já começou aí bem. E outras parecidas, um presente que você sempre quis ganhar e um dia você ganhou. Quem tem uma realização assim? Legal demais. Para cada uma dessas que, como eu disse para você, não são aquelas hiper realizações, mas são realizações. Há algo interessante nelas. Nós, em algum nível, sonhamos com elas. Em algum nível, nós desejamos, apontamos para elas. No caso que eu mencionei para você de uma viagem, eu lembro a primeira vez, e faz muito tempo, em que eu fui viajar para fora do Brasil. E nós nunca tínhamos feito isso, porque na época, comparado a hoje, as passagens eram muito mais caras. E o dólar era também mais caro, não talvez mais do que hoje, mas era. E a gente nunca nem sonhava com aquilo. Mas foi a época que começaram a aparecer, não existia antes, os pacotes.
os pacotes promocionais de turismo, e uma pessoa, amigo da família lá, fez todo um grupo, arrumou um pacotão, arrumou um monte de gente, e o valor ficou lá bem legal. Meus pais realizaram esse sonho. Eu tinha 10 anos de idade, 10 anos. Então, logo ali, pertinho, né? Pouco tempo atrás. E nós fomos. E antes de viajar lá para a cidade de Orlando, na Flórida, foram várias famílias, para o preço ficar legal, a gente teve que juntar muita gente. Eu me lembro de que naquela época só tinha um parque. Hoje tem 40 parques lá. Na época só tinha um. E nós fomos nele, né, num parque temático que existia lá. E que era o parque da Disney, que você conhece, ouviu falar. E, aliás, hoje em dia ninguém vai para Orlando, a gente vai para a Disney, né? O pessoal fala como se fosse uma cidade. Naquela época só tinha esse parque. E eu me lembro de um folheto explicando as atrações que tinham. E aquilo, para uma criança de 10 anos, era maravilhoso demais. Era um sonho, né? Saber que você ia participar. Porque eu só conhecia o Tivoli Park, você lembra dele? Eu adorava o Tivoli Park. Era maravilhoso. Né? Eu ia no Xangai de vez em quando, mas eu gostava de ir no Tivoli. E para uma criança, um parque de diversões é algo, né, uma realização muito grande. Você sabe o que acontece? É que até a viagem acontecer, do dia que a gente falou, nós vamos viajar, alguns meses estavam no meio daquilo tudo. E esse é um exemplo que me faz lembrar, né, como a criança naturalmente já não é muito paciente para esperar, ela quer que a coisa aconteça agora. Quantos têm filhos aqui pequenos? Qualquer viagem não precisa ser para a Disney, uma viagem para Araruama. Você saiu de casa, fez a primeira curva e seu filho pergunta: está chegando? Né? Eu sabia naquela época que eu ia ter que esperar um pouco mais do que alguns dias, mas ia crescendo dentro de mim algo muito interessante. Quando você tem a expectativa de que algo vai acontecer, à medida que o tempo passa, você não vai ficando menos animado, você vai ficando mais animado. Quando você tem a expectativa de que algo está reservado, preparado e vai acontecer, à medida que o tempo está passando, você não fica pensando, poxa, não acontece nunca. Não, você sabe que vai acontecer e você caminha e a sua antecipação, a sua animação vai aumentando. Como uma mãe também que engravidou e o filho só vai nascer daqui a alguns meses. Ela não fica pensando com 5 meses de gravidez, meu Deus, isso aqui está demorando muito, né? Não nasce nunca. Não, ela sabe. Mas quanto mais perto chega, mais empolgado. Claro que tem outros sentimentos envolvidos, né? E outras coisas. Estou cansado, né? O calor é muito grande. E dor nas costas, porque essa criança é pesada. Eu acho que eu estou com trigêmeos, não sei o que está acontecendo. Mas, junto com isso, vem uma expectativa. Está chegando o dia. Tá? Existe algo que Deus prometeu para mim e para você. Não algo apenas de maneira simbólica. Tantas coisas que Deus prometeu para os seus filhos. Mas que ainda não aconteceu. E uma coisa que eu e você precisamos compreender é que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Quantos creem que Ele é fiel? Então, uma coisa é Deus fazer uma promessa a você. José recebeu uma promessa de Deus em sonho. Muitos anos depois de muita coisa acontecer, aquela promessa se cumpriu. Então, uma coisa é a promessa, outra coisa é quando você finalmente recebe, ela se manifesta e você obtém, herda aquela promessa. E eu queria dizer para você nessa noite um princípio simples, que se você sair daqui com ele, eu estou feliz. Uma ideia que eu queria que você guardasse. Que nós não precisamos apenas de fé na promessa que Deus fez. Nós precisamos de alguma outra coisa, que está explícita aqui nesse cartaz aqui. Nós precisamos de paciência. E toda vez que eu falo de paciência, toda vez que eu ouvi sobre paciência, imediatamente eu pensava, mas isso é tão difícil, a gente precisa mesmo disso, não tem como ser de outro jeito. Por que Deus quer que a gente tenha paciência? Por que Ele tem que tratar com a gente nessa questão do esperar? E existe algo aí muito importante. Permanecer com esperança, permanecer com contentamento, com a postura correta,
enquanto nós aguardamos o cumprimento certo das suas promessas na nossa vida. Fala para quem está perto de você, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Então deixa eu te falar um negócio que a gente prega pouco, e a gente fala um pouco sobre isso, mas talvez seja muito importante você compreender de uma maneira um pouco mais ampla hoje. Existe um poder na paciência. Existe algo que está envolvido na sua capacidade de se manter firme enquanto você espera. Paciência é o poder que completa a ação da fé. No dia que você perde a sua paciência, você já perdeu a tua fé também. Se você não for capaz de esperar o tempo de Deus, a gente orou sobre isso hoje, não era nem para ter começado. Porque você está perdendo tempo. Mas se você confia no tempo dele, olha para a Bíblia. Quando Deus chega para Abraão e faz uma promessa que era a maior realização da vida dele, é o que ele mais queria. E Deus fala, Abraão, eu não vou te dar só um filho, não, você vai ser pai de muitas nações. E existem hoje, no plano que nós vivemos, muitas nações que têm como origem esse homem, que era só um homem, com uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E Deus chega para ele e fala, vou mudar isso. Você vai ter filho e você vai ser famoso, justamente pela quantidade de filhos que você vai ter por todas as nações. E hoje o nome de Abraão está afiliado às 3 maiores religiões sobre a terra, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todo aponta para esse homem lá atrás. Deus faz uma promessa para ele, e não acontece no dia seguinte, não acontece no ano seguinte, acontece alguns anos depois. Se Abraão fala e digo, eu não quero mais, eu cansei, eu não tenho mais paciência, nós não íamos nunca ouvir falar sobre Abraão, porque ele não seria uma pessoa na nossa história. Nós não paramos para pensar nisso, mas a paciência, ela completa a ação da nossa fé. É com fé e paciência, trabalhando juntas, é que nós podemos seguir em frente, confiantes, numa expectativa de que Deus é fiel e vai cumprir as suas promessas. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, verso 12. Não, já passei aqui, deixa eu ver se tem aqui o versículo. Eu botei o contrário. Para que não vos torneis indolentes, Hebreus 6, 12, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, quando o escritor aos Hebreus está falando para a igreja, olha, vocês precisam ter uma postura tal, e ele faz agora um contraste entre essas duas posições, a paciência pela fé e pela longanimidade. Longanimidade significa paciência. Essas pessoas herdam as promessas. A promessa foi feita? Foi. Já aconteceu? Não. A gente vai viajar em setembro de 82? Vamos. Já viajou? Não, mas eu estou crendo, vai acontecer. Essa promoção que está prometida para mim vai acontecer? Vai. Já aconteceu? Não. Ainda tem algumas coisas para acontecer, mas vai acontecer, eu tenho que esperar. É pela fé e pela paciência. E talvez um monte de outras coisas que você poderia pensar se aplicam aqui. O contraste é se tornar indolente. Eu achei interessante essa expressão, porque a gente usa nunca, né? Você já chamou alguém de indolente? Você está numa briga fervorosa, seu indolente. Ninguém fala isso. A não ser uma novela de época, talvez. E aqui atrás eu coloquei para você o que significa essa expressão. Indolente significa negligente, apático, desleixado, descuidado, sem atividade, ocioso. Interessante. O contrário de paciente, porque paciente parece que tem a ver com uma certa passividade, não fazer nada, mas não é. Pela fé e pela longanimidade, pela paciência, eles herdam as promessas numa postura contrária à postura indolente. Ou seja, eu não sou negligente, eu não sou alguém descuidado em relação às coisas que eu preciso fazer, que são minha responsabilidade. Apático. Apático é aquela pessoa que, você conhece, né? Que ela está paralisada diante das circunstâncias. Uma pessoa apática. Poderia ser o Gabriel Jesus na Copa, né? Mais ou menos aquilo. Está ali, mas não está. Você não vê ele funcionando. Desleixado é uma outra expressão. Parece completamente diferente das outras, mas completa esse princípio da indolência. O desleixado é o que não se importa com a forma das coisas. A pessoa desleixada não se importa que as coisas estejam arrumadas, organizadas, não se importa com o seu próprio corpo, não se importa com a beleza das coisas, não se importa em se arrumar. Desleixado.
A gente acha que desleixo não tem problema, mas é algo grave, né? E o desleixado, ele é indolente na sua natureza, ele é negligente, ele é apático, ele é descuidado, não é cauteloso, não planeja, não calcula os custos. Ou seja, diferente do que você talvez pensasse, a pessoa paciente, ela não é uma pessoa passiva, ela está em ação, ela está funcionando, ela está fazendo alguma coisa. Sem atividade é o indolente. A pessoa que espera em Deus está ativo espiritualmente, está ativo fazendo a próxima coisa que Deus mandou ele fazer. Não é ocioso, não é alguém que está apenas vendo a banda passar, mas não vai fazer nada. Não, ele procura saber, Senhor, qual é o próximo passo? E ele não fica parado. Interessante. O que nos, às vezes, repele na questão da paciência, eu tenho que ser paciente, é a impressão de que você não vai fazer nada. Não, existe algo para ser feito, mas tem algo certo a ser feito. E você pode muitas vezes fazer o que é errado. Às vezes, na espera, na paciência que você não conseguiu ter para esperar em Deus, você acaba fazendo algo do seu jeito. E o verso 15 continua dizendo, e assim, quando o livro aos Hebreus fala com a igreja, fala, e assim depois de esperar com paciência, obteve esse cara aí, Abraão, 25 anos de espera. E pregar sobre isso faz todo mundo pensar, pastor, será que eu vou ter que esperar isso? 25 anos? Você sabe qual é a grande questão dos 25 anos de espera de Abraão? É quem ele era. Se você chegar no céu e fizer uma entrevista com Abraão, você vai entender o que foram esses 25 anos para ele. E a maneira como uma pessoa experimenta 25 anos é diferente de como outra pessoa experimenta. Talvez para você esperar um ano é tão torturante, é uma tortura igual outra pessoa esperar 25. Então, não é, por favor, não me entenda mal, Deus não quer torturar ninguém, Deus não quer que você espere porque Ele quer provar para você, está vendo? Fica aí do teu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Não, Deus sabe o que acontece nesse intervalo, nesse período, Ele sabe como isso é importante para você. A França não vence a Copa, e nenhuma seleção vence a Copa sem um tempo determinado, no mínimo, né? Determinado de preparo, para vencer algumas coisas antes. Quando o Brasil perdeu, você não tinha uma resposta? Eu sei porque que o Brasil perdeu, foi isso. O Tite tinha que ter feito aquilo. Nós todos achamos que nós tínhamos a resposta. Seja qual for, se você estiver certo na sua resposta, ela tem a ver com o tempo de preparo. Ela tem a ver com aquele período que veio antes. Não tem a ver com uma decisão naquele momento. Tinha que ter colocado esse, tirado aquele outro. Não. Tem outras coisas que acontecem antes que facilita isso naquele momento. Então o tempo de espera não é um tempo de espera passiva, é um tempo de preparo. Eu queria falar para você nessa noite que se você está esperando, a minha pergunta é, você percebe que Deus está te preparando? Que existe algo que vai acontecer, que cada dia que passa você pode ficar mais animado, porque Ele está te preparando para algo que vai acontecer? Amém? E depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então a gente leu aqui, herdar, esperar, obter, são palavras importantes, que vão fazer eu e você entendermos o valor e o poder da paciência. Perceba que você herda as promessas de Deus, não apenas pela fé, ou não apenas pela paciência, pelas duas coisas juntas. São duas virtudes necessárias para você experimentar, ver a manifestação física e visível daquela realização na sua vida. Tem a ver com permanecer, aguentar, suportar com firmeza. Engraçado, quantas vezes eu já ouvi alguém pregando sobre isso. Toda vez que eu ouvia alguém pregando sobre isso, eu tentava me colocar nessa posição. Eu acho que eu consigo suportar com firmeza. Mesmo quando está doendo muito, mesmo quando o que está acontecendo parece que está me incapacitando, ainda assim eu vou ficar firme, ainda assim eu vou permanecer. Sentado no banco da igreja é mole pensar nisso. Mas quando as coisas estão acontecendo e tudo que a gente vê é o problema, a gente precisa ser lembrado disso. Essa é a hora de se posicionar, de permanecer firme. Enquanto Abraão não tinha um filho, ele permaneceu numa postura correta. Abraão não tinha ainda o filho, mas ele tinha uma postura correta.
Interessante. Ele esperou com paciência e por isso Deus o viu apto a receber a sua promessa, a herdar. Interessante, eu gosto dessa expressão. Herança significa algo certo, já é teu, já me pertence. Quando você obtém algo é porque você tem literalmente aquilo como um fato físico, deixa de ser apenas uma promessa. Usando o exemplo que eu uso de vez em quando, se eu vier falar com você, disser o teu nome, disser, hoje eu vou pagar o teu lanche na cantina. Glória, não adianta sei lá agora, eu vou pagar quando terminar o culto, né? Então você tem que esperar. Mas eu fiz a promessa? É sua? Então já é sua. É só uma questão de tempo. Veja Hebreus, olha só, não falei para ninguém, não vou dar lanche para ninguém não, tá? Só para você saber. Não abandoneis, Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Oh Deus, eu acho que Deus está falando com alguém aqui hoje. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É a paciência, é a perseverança que vai ajudar você a receber a manifestação da promessa de Deus na sua vida. Não vai funcionar sem. Eu já preguei isso algumas vezes e sempre me faz pensar o seguinte, eu já topei com pessoas, já ouvi pessoas falando que não conseguem esperar, que não aguentam mais esperar. Já ouvi mais de uma vez certas pessoas dizendo, se não for agora, nem precisa. Se Deus não me der aqui agora, não vai adiantar nada amanhã. Amanhã eu não preciso mais, eu preciso hoje. E embora eu entenda o coração e o sentimento dessa pessoa, e melhor do que eu, Deus sabe lidar com seus filhos, eu tenho que decidir quem é o Senhor da minha vida. Sou eu mesmo? Ou Ele é? Então deixa eu falar um negócio para você que ninguém gosta de ouvir, nem eu gosto. Mas se você não tiver a postura correta, quando a coisa não acontece, você está se treinando para manter a mesma postura e nunca vai acontecer. Deixa eu repetir para você. Não aconteceu. No jeito, no tempo que você estava esperando. E você não tem uma postura correta, você está se treinando, você está se tornando cada vez mais bom nessa posição, bom entre aspas. Você está se aperfeiçoando em ser assim, alguém que não vai receber amanhã de novo. Não vai receber depois de amanhã de novo, porque não consegue ter uma postura correta. Quem entendeu aí, diga amém. Veja como é definida no dicionário a paciência, interessante. Tem 2 slides aqui, é uma frase grande, mas eu queria que você meditasse devagarzinho comigo nessas palavras. Experimentar aflições. É isso que eu não queria, pastor. Mas não acontece. Gostando ou não gostando, aflições vêm na nossa vida. Então, é experimentar aflições, dor, trabalho pesado, calamidade, ou seja, as coisas da vida. Provocação. O pessoal dos adolescentes hoje foi fazer a evangelismo na rua, e uma das primeiras coisas que eu ouvi foi um dos meninos que votaram, o Alan, falou assim, hoje até me xingaram na rua, quase foi atropelado. E muitas vezes isso marca a gente e fala, poxa, eu estava fazendo algo bom, eu estava querendo ajudar alguém, e vem isso contra mim. Não, você tem que se armar em relação a isso, você tem que saber que provocações, perseguições vão acontecer. Mas não precisam manchar a sua postura. Alguém diz amém? Provocação ou outro mal, experimentar aflições, trabalho pesado, calamidade, provocação ou outro mal, com um temperamento calmo e sereno, sem murmurar ou ficar mal-humorado. Quem conhece alguém assim? Ninguém? Eu conheço. Gente que você não acredita que conseguiu ficar tranquilo diante daquela posição. Perguntar outra vez, você conhece alguém assim? Não estou perguntando se você é, porque eu sei que muitos não levantaram a mão pensando, isso é muito para mim. Experimentar aflições, dor, trabalho pesado, calamidade, provocação, outro mal, com um temperamento calmo, sereno. Pastor, se eu tomar aquele remedinho, aí tudo bem, sem murmurar ou ficar mal-humorado, não terminou.
é o ato ou a qualidade de esperar por um longo tempo por justiça, ou esperar o bem sem inquietação. Quando a Bíblia fala que é assim que a gente herda as promessas de Deus, ele está falando de uma postura que, mais uma vez, não é passiva. Para fazer isso, você tem que estar bem ativo espiritualmente. Perseverança, constância no esforço e no empenho. Em outras palavras, ser paciente significa ser constante e imutável. Antes do problema, durante o problema, depois do problema, você é o mesmo. Você se mantém. E é um desafio para muitos de nós. E muitas vezes nós colocamos a culpa na nossa própria formação, em como nós somos, o nosso temperamento. Né? Tem pessoas que se treinaram para serem explosivas. Eu acho péssimo quando eu vejo isso em mim mesmo. Porque a maioria de vocês, quase todo mundo, acha que eu sou a coisa mais tranquila do mundo. E muitas vezes eu sou. Muitas vezes. Mas o inimigo, a culpa é dele, gente. Ele sabe exatamente qual botãozinho apertar. E eu não sei explicar para você, mas eu tenho melhorado, eu dou esse testemunho. Mas existe algo que acontece no trânsito. Você viu um comercial da pessoa que estava na concessionária, entrou dentro do carro, começou a brigar com todo mundo. A Rafaela falou para mim, interessante isso aí, né, André? Presta atenção. E existe algo, e cada dia eu gosto menos de dirigir. E é interessante, quando a Rafa está dirigindo, e sempre que eu posso eu jogo para ela, nem sempre dá, mas sempre que ela me ajuda muito também, dirige para mim, eu fico tranquilaço. No banco do carona pode acontecer o que for. Estou nem aí, não estou preocupado. Aí a gente começa a ver o comportamento do motorista, tudo tranquilo, né, do nosso lado, dependendo das circunstâncias. Mas algo que em mim, quando eu estou no volante, eu acho que muitos se identificam com isso, que a gente quer chegar aonde tem que chegar. Qualquer coisa que atrapalhe o nosso caminho nos mexe com a gente. Quando eu penso em ser constante e imutável, em manter a tranquilidade, ou seja, não colocar a culpa no próprio temperamento, eu me lembro disso especificamente para mim, mas eu lembro de pessoas também, eu não vou julgar ninguém, não conheço a sua vida, em que explodem por coisas tão pequenas. E às vezes ferem pessoas que elas amam tanto, porque não souberam simplesmente parar, respirar um pouquinho e pensar que a vida não termina ali naquele minuto, tem muita coisa pela frente. Quando eu lembro desse princípio, eu percebo o seguinte: Deus ele quer formar pessoas assim em nós. Ele quer que eu e você cresçamos para nos parecer com Jesus. Até quando Jesus pega um chicote, ele não está fazendo isso pelo seu temperamento, pela sua explosão. Ele está fazendo isso porque ele sabe qual é a ferramenta correta para colocar a ordem naquele momento. E muito calmo, muito tranquilo, mas energicamente ele vai agir. Mas você não vê Jesus sendo dominado por sentimento. Não é o meu temperamento que é o culpado. Não, como eu brinquei com você, não é o inimigo que faz isso. Eu decido o quanto que ele pode agir em mim e através de mim. Quem está acordado aí, diga amém. Existe uma postura que é associada a essa virtude de permanecer constante. Não é apenas esperar, mas é esperar com a postura correta. E se você é de Jesus, quem é de Jesus aqui, diga amém. Você tem que esperar coisas boas acontecerem. Amém? Se você confia mais em Jesus do que você confia no inimigo, você pode ter expectativa de coisas boas na sua vida. Você pode ter expectativa de que Ele está contigo, Ele é por você, Ele anda contigo. Significa que aonde quer que você esteja, por mais difícil que seja, você está disposto a ficar lá o tempo suficiente até receber o que Ele prometeu a você. Porque nem todas as manifestações das suas promessas são instantâneas. Você vai ver no ministério de Jesus coisas acontecendo instantaneamente, mas em alguns casos ele fala, como ele fala para os 10 leprosos, vai, e apresenta ao sacerdote, e a cura ainda não aconteceu, mas a Bíblia fala que no caminho, enquanto eles iam sendo curados.
No Novo Testamento, quando a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É a oração da fé salvará o enfermo em Tiago, no capítulo 5. Ele está falando, o verbo ali não fala de algo imediato, mas fala de algo que vai acontecer dentro de um processo. Crer na manifestação da promessa, isso aqui é como se fosse colocar uma semente na terra. Crer na manifestação da promessa é como colocar uma semente na terra. Então, quando Deus promete algo a você, pense nisso. É como colocar uma semente. E a gente não está muito inteirado dessa a dinâmica de plantio e colheita. Acho que poucos aqui já fizeram ou fazem isso de maneira regular. Tem algum fazendeiro aqui? Plantador de cacau? Café? Não? Pois é, imaginei. Mas você põe lá uma sementinha dentro da terra, a terra boa, a semente é boa. Você não chega de manhã cedo e fala, ué, cadê meu fruto? Não, você sabe, não vai ser da noite para o dia. Em algum momento, nas próximas semanas, você vai ver alguma coisa se levantando ali. A terra foi capaz de mexer naquela semente de tal maneira que daqui a pouco algo começa a subir procurando luz e parece lá uma folhinha, parece lá um galinho, alguma coisa muito pequena, mas é só isso. Mas ali existe uma promessa para você, algo começou a acontecer. Começou no invisível, está começando a se manifestar, e se você souber esperar, você vai ter frutos. Você vai ter resultados. E eu sei que hoje eu e você não queremos plantar uma semente, nós queremos abrir a geladeira, já está lá o negócio, está pronto. A gente quer a coisa pronta. Claro, a gente tem sido treinado para ter tudo rápido. Tudo bem. Esperar qualquer coisinha para a gente, dependendo da dinâmica do seu dia. Você está acostumado com certas coisas serem rápidas, então quando elas demoram um pouquinho mais, você fica frustrado, aquilo te frustra. Mas pense nisso, quando Deus te promete alguma coisa e você realmente quer. Porque você sabia que tem muita gente, inclusive me ouvindo agora, que não vai ter as suas realizações, porque não quer esperar em Deus, quer fazer do seu jeito. E é uma escolha que você pode fazer. Eu quero do meu jeito, e vai ser do meu jeito, você vai ter as coisas do seu jeito. Você vai ter a realização que você conseguiria ter. É interessante que Jesus, quando fala lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, ele fala assim, quando vocês orarem, não ora para todo mundo ouvir, não. Ora você e Deus no secreto. Quando você der oferta, não precisa ninguém ficar sabendo. Dê lá a sua mão direita, a sua mão esquerda não precisa saber. Ou seja, fica lá, não toca a trombeta. Quando você fizer jejum, ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. São disciplinas entre você e Deus. Mas há algo embutido ali interessante. Ele fala assim, quem busca o louvor dos homens ali, quando ora, quando oferta, quando jejua, já recebeu a sua recompensa. Qual é? O louvor dos homens. Só isso. Mas quando você faz em secreto, todas as vezes está lá, o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Existe uma distinção entre receber o que você queria receber dos homens e receber o que Deus preparou para você. E vai receber aqueles que tiverem a postura correta. Isso aqui não está escrito por acaso, pela fé e pela paciência. Herdaram as promessas, herdam as promessas. A semente vai aparecer desde o dia que você plantar até o dia que você for colher a manifestação completa da sua semente. A única coisa que é pedida de você, no que diz respeito a isso, é regar. Como é que você rega essa semente? A Bíblia diz que Abraão fez isso com louvor e adoração. Louvor e adoração não é apenas cantar a Deus, mas ter uma postura de devoção completa a Ele, que dá a Ele toda a glória em todo o tempo. Que reconhece que Ele é maior do que você mesmo. Que todo dia lembra, Senhor. Você sabe o que Abraão fazia? Deus mudou o nome dele para Abraão, você conhece a história, pai de muitas nações, e ele simplesmente se apresentava como Deus disse que Ele é quem eu sou. Mas você não tem nenhum filho. Mas esse é o meu nome. E nisso ele glorificava Deus, ele exaltava Deus. Quando você crê e confia em Deus, Deus vai te dar maneiras de você revelar glória a Ele. Amém, queridos?
Então deixa eu ir para o final aqui. Nesse mundo, tudo eu já falei isso outras vezes aqui, tudo é semente, tempo de espera e colheita. Você pode repetir essas 3 expressões? Semente, tempo de espera e colheita. Fala para alguém. Semente, tempo de espera e colheita. Agora só você que está na internet. Ok. Obrigado. Se tem mais alguém ouvindo, você ficou mal agora, né? Se você não receber algo instantaneamente de Deus, apenas continue confiando e crendo nele. Não chegue às suas próprias conclusões, dizendo o que aconteceu, por que não aconteceu, por que Deus não atendeu o que eu pedi. Quem disse que ele não atendeu? Quem disse que ele não vai atender só porque não foi do seu jeito no seu tempo? Então eu queria que você soubesse que paciência é a condição imprescindível para se receber qualquer coisa de Deus. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas no reino de Deus, inclusive para colher. Tem o tempo para plantar? Tem. E tem o tempo de espera? Tem. E tem o tempo de colher. É uma lei espiritual. Não tente colher antes do tempo. Não vai dar certo. O exemplo que eu usei algum tempo atrás, eu particularmente nunca fiz isso, mas dizem que a macieira, e talvez outras frutas também, né, parecidas, quando finalmente lá no galho, lá no ramo, o broto começa a aparecer da maçã, ela não começa grandona, ela começa pequenininha e vai crescendo. E chega uma hora que ela tem mais ou menos o tamanho assim de uma bola de gude e tem um formato bonito e é bem escura. E você pode até pensar, está aí a minha maçã. É dura igual uma pedra. Tem até algum nutriente lá, mas não vai te fazer muito bem. Espera. Espera, porque está no processo, ainda vai acontecer. Não tente fazer nascer antes dos 9 meses. Né? Espera o tempo que for necessário. Não arranque essa maçã da onde a vida está fluindo para ela. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Jesus fala para a gente encerrar. Meu Deus, tem coisa dessa, mas vou encerrar aqui. Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você resolver que você vai praticar esse versículo, olha o que está dizendo. Dai, e outros vão dar a você. Deus ele movimenta isso. Deus faz isso acontecer, que, de alguma maneira, coisas, riquezas, sabedoria, inspiração, tudo que você puder imaginar, quando você planta, quando você dá, ele movimenta pessoas para também plantarem na sua vida, para semearem na sua vida, para abençoarem a sua vida. Mas ele fala dessas 4 coisas aqui: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. São 4 níveis. E a gente quer o maior de todos, o transbordante. Mas para acontecer o transbordante, você tem que esperar um pouquinho. O Rodrigo é que sabe exemplificar bem isso, porque eu nunca lembro desse exemplo, mas o bom exemplo é o do pipoqueiro. Quando ele é bom e ele é generoso. Lá na Atos, na Tijuca, é interessante, que eu nunca tinha visto, há pouco tempo que eu fui ver, no final da aula tem um pipoqueiro, essa parte eu já tinha visto. O que eu não tinha visto é que tem escrito um marketing do lado do carrinho de pipoca dele. O carrinho está escrito assim: a pior pipoca do mundo, é isso, né? Não compre. Ou não coma. Não compre. Aí você pensa, agora que eu quero ver, eu vou comprar, né? E ele faz um sucesso imenso. Não é ruim, não, a pipoca dele é boa, mas ele botou essa propaganda, pior pipoca do mundo. E o pipoqueiro, quando ele é generoso, ele enche o saco. Então ele bota uma boa medida naquele saquinho de pipoca para você. Só que para ficar mais legal, porque nós brasileiros gostamos do famoso chorinho, né? Bota mais um chorinho. E ele poderia te entregar aquele saco do jeito que ele encheu. É uma boa medida, tá bom. Não, mas ele vai além, ele sabendo que você, né, é um cliente exigente, ou é um cliente importante para ele, ele faz algo depois, ele dá uma recalcada. A recalcada, você sabe o que é? Ele bate de um jeito para todo aquele, no caso da pipoca, né? Em outros casos um saco de farinha, imagina um saco de farinha que você tem que bater no chão assim, e ele se ajusta. Os espaços vazios agora foram preenchidos.
Ficou melhor, porque agora sobrou espaço para botar mais. E quando dá uma sacudida, ganha mais espaço ainda. Até que ele pega aquela última pazinha lá de pipoca, joga em cima e já não cabe mais e começa a sair. É a indicação de que chegou no limite e tudo que for além disso, tem gente com água na boca aqui, né? Tudo que for além disso está caindo para fora. Na Bíblia, quando você ouve falar de algo transbordante, dá a impressão, eu e você, que é um desperdício. Ninguém quer transbordar nada. Se eu começar, né, a jogar água nesse copo aqui e deixar ele transbordar, você vai pensar assim, pastor, não faz isso, vai molhar tudo. Mas a indicação que eu e você temos da palavra de Deus é que o transbordar abençoa quem está perto. Abençoa os outros que estão do lado. Respinga para quem está precisando, que está do teu lado. Quando o salmista fala, o meu cálice transborda, é isso. Não para de encher. E é o que Deus quer fazer na nossa vida. Quer deixar cair, e transbordar para alcançar todo mundo. Para inundar essa igreja, sair pelos portões, ir na casa das pessoas e não parar nunca. Nós queremos isso. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. 4 níveis. Não está escrito, dai e dar-se-vos-á uma medida transbordante. Mas fala desse processo, você tem que esperar lá o pipoqueiro. Botar uma boa medida, recalcar, sacudir, fazer tudo. Em outras palavras, existe uma manifestação gradual para se atingir essa medida transbordante. Um cristão que experimenta o que Deus tem de melhor para ele. Deixa eu te falar, é isso que eu queria que você guardasse. Não aceite menos do que o que Deus tem para você. Ele tem o melhor para você. Por que é importante? Eu sei que você diz amém, eu também diria, se eu estivesse no teu lugar, mas na hora a gente negocia. A gente fala, eu quero o melhor de Deus, mas enquanto Ele não consegue fazer o melhor dele na minha vida, porque eu tenho que esperar demais, eu vou fazer o meu. E o seu não é o melhor. E o seu não é sequer suficiente. Mas é pela paciência nele, é o esperar nele é que traz o melhor dele. Veja o perfil de um crente abençoado, um cristão que está recebendo a manifestação das promessas de Deus. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui há algo importante, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ame as pessoas do mundo, de tal maneira que você é uma influência na vida delas. Não se associe com coisas que vão contaminar você. Isso é primário, é primordial. Se quisermos ser abençoados, não podemos buscar conselho em pessoas que não têm nada a ver com Deus. Que alguém diga amém. Deixa eu repetir para alguns que estão aqui, que eu não conheço, mas Deus está falando para repetir. Se você quiser ser abençoado, não busque conselho na vida de pessoas ou no exemplo de pessoas que não têm nada de Deus. Amém? Nós não podemos nos associar intimamente com pecadores. Nós podemos e devemos nos associar de maneira a sermos influência. É tão importante isso. Não gaste tempo com escarnecedores. Mas o versículo 2 diz, antes o seu prazer, está aqui? Não, aqui. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse cara é maneiro, esse cara é o cara. Tudo que ele faz é bem sucedido. O que ele tem de especial? Ele se separou do que tinha que se separar e ele tem prazer na palavra de Deus. Interessante. Então ele vai conquistar imediatamente? Não, no seu tempo. Vai dar o seu fruto, mas vai se manter sempre vivo na vida de Deus. Verso 4 fala, os ímpios não são assim. O salmista faz questão de mostrar essa analogia para você e para mim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Diferente daquele que está plantado junto à corrente das águas, recebendo sempre vida, os ímpios não são assim.
No devido tempo dar o seu fruto significa manifestação de paciência. Não importa a situação, você precisa se manter nesse lugar, à medida que a sua fé está trabalhando. Alguém diz amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Vou pedir para você ficar de pé. Meu desafio hoje para você é simples. Existem realizações. Permaneça no lugar da paciência. Louve a Deus, honre a Deus, crendo que a semente que você semeou está se desenvolvendo, amém? Você não está vendo, está debaixo da terra, mas alguma coisa já está acontecendo lá. E que alguém diga aleluia. Deixa eu declarar na sua vida que eu acho que é aplicável, que eu falei isso há pouco tempo atrás aqui na igreja. Uma vez aqui a gente estava orando e eu resolvi orar por pessoas que sentiam que algo tinha sido roubado delas. Quando a gente tem que esperar, às vezes a gente tem essa sensação. Parece que eu estou perdendo algo porque eu estou perdendo tempo. Nos domingos de agosto, de manhã, eu quero falar sobre isso. Você prefere curtir o momento ou curtir a vida? Você prefere ter tudo naquele momento? Ou saber que uma decisão agora te garante um bem-estar melhor no seu futuro? Uma recompensa que você precisou adiar, mas que é muito melhor. Eu descobri um negócio interessante na minha própria carne. Às vezes para mim é uma luta manter o peso ou perder peso. Eu acho que para muita gente é uma dificuldade. Eu queria ter alguns quilos a menos. Ninguém diz amém, amém. Você também? E existe uma dinâmica interessante que acontece no nosso inconsciente, no meu inconsciente. Que quando eu estou diante de alguma comida boa, não é só uma tentação, não existe nenhum mal de eu comer. Mas às vezes eu como com uma impressão errada. E vê se você vai entender, porque isso é só o Espírito Santo que pode revelar a você. Tem a impressão de que eu não posso perder aquele momento, porque talvez ele nunca mais aconteça. Ele precisa ser aproveitado. E nunca é verdade. Nunca é verdade. Na verdade, eu poderia ter comido 1/4 do que eu comi, e daqui a algumas semanas outras situações semelhantes apareceriam, eu estaria satisfeito. É frustrante quando você volta para casa dizendo assim: por que eu comi tanto? Se você estava planejando, por exemplo, hoje um rodízio de pizza, você sabe do que eu estou falando. Eu podia ter parado na segunda, na terceira fatia. Para que eu comi 10? Não é o meu caso, mas está ali na sua frente, o queijo está derretido. Tem coisa mais linda do que queijo derretido. E a gente quer fazer o quê? Curtir o momento. E vai se arrepender porque existe uma vida pela frente. Existe muita vida pela frente. Deixa eu dizer para você, tem muita vida pela frente. Para um pouquinho. Então, falando sobre você ser roubado, a gente tem a impressão de que quando o tempo passa e eu não estou aproveitando aquele tempo propriamente, não está acontecendo a definição que eu queria que acontecesse, parece que eu estou sendo roubado. Deixa eu te falar, se você aguardar um pouquinho mais, o que quer que tenha sido roubado de você, você vai ver o inimigo tendo que te devolver 7 vezes mais. Deus tem restituição para aqueles que confiam nele. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é o recompensador, que Ele é o galardoador dos que o buscam. Amém? Então, se você buscar Deus com perseverança, não falha, Ele te recompensará. Amém? Você pode dar a mão a quem está do seu lado?